A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é Kleber e aqui pregamos a palavra de Deus como ela é. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, quero fazer aquele pedido que costumeiramente tenho feito para todos vocês. Você que já conhece o nosso trabalho, que já está aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui escrito inscreva-se, setinha embaixo. Deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa desse tipo de conteúdo, se você gosta também. E vamos para o vídeo. Deus fala com Abraão. Deus chama Abraão lá no capítulo 22 de Gênesis. Você vai ver um diálogo bem interessante ali. E eu já quero te fazer uma pergunta aqui, antes de começar esse vídeo aqui. Isaac, a quem Deus pediu a Abraão que oferecesse em sacrifício no Monte Moriá, ele era o único filho de Abraão? Glória a Deus. Por quê? Observamos aqui que no capítulo 22, no versículo 2, 12 e 16, Deus pede a Abraão e deixa bem claro ali: o teu único filho. Glória a Deus. Teria aqui nessa passagem um erro do escritor, a saber, Moisés, ou Deus teria esquecido que Abraão já tinha outro filho? Se você voltar na história, há de se lembrar que Abraão deitou-se com Agar, arquitetado pela sua esposa Sara. Ele deitou-se com Agar, teve um filho e desta relação, lembrando-se consensual com a sua mulher, porque naquela época era algo normal, nasceu Ismael. Então, quando Deus aparece a Abraão e diz para ele lá no capítulo 22, no versículo 2, na tela para você, está escrito assim: e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te direi. Glória a Deus. Veja o que está escrito: toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas, lembrando que Abraão já tinha Ismael. E por que Deus diz o teu único filho? E aqui eu quero te trazer um ouro para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amados em Cristo Jesus, quando você consegue algo fora da direção de Deus, fora do propósito de Deus, fora dos caminhos de Deus, para satisfazer o teu ego e a tua carne, Deus nem mesmo quando Ele vai te pedir algo, Ele considera que tu tem algo, aquilo que tu conseguiu, na forma de o famoso jeitinho brasileiro, nem isso Ele considera que tu tem. Algo que tu conseguiu fora da vontade de Deus, algo que tu puxou o tapete de alguém, algo que tu se aproveitou de alguém, algo que tu passou por cima de alguém. Não se estranhe se você algum dia vier a perder. Por quê? Porque Deus não considera algo que você conseguiu fora da vontade dele, fora dos padrões que ele deixou na terra para você seguir. Não considere. Você vai ver no versículo 12, leia comigo aí também, está escrito assim: então disse: não estendes a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Glória a Deus. Você pode observar que aqui é um diálogo entre o anjo do Senhor e Abraão. Foi no versículo 12, se você ler o contexto inteiro, você vai ver que foi o anjo do Senhor que bradou dos céus e disse a Abraão: não mexa no menino, porque agora eu sei que tu amas a Deus. O teu único filho tu não poupou. Então veja bem, queridos,
Não é que aqui haja um erro do escritor, que é Moisés, ou Deus tenha esquecido que Abraão tinha outro filho, não. Mas quando você procura algo que não está na vontade de Deus, quando você procura algo que não está na direção de Deus, que Deus não te prometeu, não te proporcionou aquilo, há consequências. E nós sabemos quais são as consequências de Abraão ter deitado com Agar e ter nascido um filho. Uma guerra que até os dias de hoje ela permanece, árabes e judeus. Por quê? Porque Ismael é o pai dos árabes e até hoje tem conflito. E você pergunta para um árabe e para um judeu por que tem conflito, até hoje nem eles sabem explicar por que há conflito entre eles. São geração irmãs, porque Ismael, filho de Abraão, pai dos árabes, Isaque, filho de Abraão, pai de Jacó, que vinha a ser a nação de Israel. Brigam até hoje, é uma guerra que não tem fim até hoje. São consequências das coisas que Abraão fez sem a direção de Deus. Então, quando você faz algo sem a direção de Deus, sem o direcionamento de Deus, você tende a ter consequências. Você tende a não ir bem, você tende a dar errado. Por quê? Porque você andou fora da direção de Deus. Você deu um jeitinho para conseguir, você puxou o tapete daquela pessoa que era seu superior na sua empresa para assumir o lugar dela. Há consequências nisso. Você puxou o seu tapete do líder na sua igreja para conseguir o lugar dele. Há consequências sobre isso. Algo que você conseguiu que não estava na direção de Deus, há consequências quando você consegue. Veja o versículo 16, o que está escrito: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Versículo 16, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Glória a Deus, o teu único. Então aqui Deus, ele não só diz uma vez, como ele repete 3 vezes no capítulo 22, Abraão, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Então, meus amados, quero deixar para você nessa noite essa palavra. Tenha muito cuidado quando você for fazer algo que não esteja na direção de Deus. Busque o Senhor, tente estar na presença de Deus, na direção de Deus, para que vá tudo bem na tua vida. Porque quando você sai da direção de Deus, a consequência dessas coisas muitas vezes pode ser trágico. Veja bem nessa palavra, Deus nem considera que Abraão tem outro filho, mas ele deixa bem claro, o teu único filho, mesmo Ismael sendo filho de Abraão, mas ele não concebeu Ismael pela vontade de Deus, mas ele deu um jeitinho. Então, não dê jeitinho em nada, busque a vontade de Deus, busque a presença de Deus, busque a Deus, somente a Deus, porque Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa e você jamais vai precisar dar jeitinho para nada, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique nessa palavra, Deus abençoe você e a sua casa, no nome do Senhor, amém? Deus abençoe.